Boa noite, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico com quase 20 anos de experiência em consultório e mais tempo ainda como palestrante, autor de 5 livros. Esse ano devem sair mais 1 ou 2 livros meus, tá? Eu vou avisando para vocês. Meu site é o icaro.med.br e lá você já encontra muito material sobre depressão, sobre ansiedade, sobre estresse. Basta você pesquisar na área de busca os artigos e vídeos sobre isso, tá certo? Minhas redes sociais são facebook.com/drIcaroalves, instagram.com/drIcaroalves, linkedin.com/drIcaroalves e vários vídeos, centenas de vídeos no youtube.com/drIcaroalves, ok? E hoje nós vamos conversar sobre depressão, ansiedade, estresse e temas afins, respondendo perguntas que foram enviadas para mim por vocês de todo o Brasil e do mundo, tá certo? A primeira pergunta que eu vou responder é uma pergunta bem genérica, tá? Que me mandaram e eu achei bem interessante, que é: Dr. Ícaro, afinal, o que é depressão? Bom, eu já falei em várias lives para vocês que normalmente a gente começa distúrbios psiquiátricos, normalmente tem como gatilho, tá? Porque depressão e ansiedade são classificados como distúrbios psiquiátricos. Normalmente a maioria de nós começa com estresse. O estresse é fundamental para a nossa sobrevivência. É fundamental para a gente vivê-lo e sair mais forte de cada situação de estresse. O organismo tem grandes capacidades, tá? Bioquímicas, biofísicas, neurológicas, endocrinológicas de lidar com o estresse. Eu estou falando do estresse psicológico, tá? Porque tem outros tipos de estresse, como estresse físico, bioquímico, por aí vai. Mas o organismo humano tem grandes capacidades de enfrentar o estresse e de sair mais forte de cada situação de estresse, ou seja, adaptar-se e melhorar-se para encarar cada vez melhor situações que sejam similares no futuro. O problema do estresse é quando ele é mantido, sustentado por muito tempo. Isso tende a esgotar as reservas do organismo, gerar uma demanda maior de nutrientes, de combustíveis, de substâncias e de condições para poder se reparar, e muitas vezes quando o estresse é mantido, é crônico, a pessoa passa a ter dificuldades de lidar com esse estresse e manifesta os sintomas relacionados. Então, o estresse crônico, quando o organismo não aguenta esse estresse adequadamente, costuma evoluir para ansiedade, tá? O que é a ansiedade? A ansiedade é o estado sustentado, muitas vezes desproporcional, de hiperreação em relação às coisas, de antecipação do futuro e que vai levando a uma antecipação cada vez mais supervalorizada, catastrófica e até negativa, levando a pessoa a se preparar para o que muitas vezes nem vai acontecer, mas de forma crônica, constante e exaustiva. Então, o que acontece com o estressado crônico? Ele costuma evoluir para a ansiedade, tá? Ele passa a viver em alerta e passa a supervalorizar situações no dia a dia, vivendo principalmente no futuro, em um futuro que gera insegurança, gera medo, gera apreensão e vai levando a pessoa à exaustão física, psicológica, mental, né, de memória, de cognição, de pensamentos. E quando o uso de nutrientes, de capacidades é excessivo, sem o repouso adequado, sem medidas de controle desse estresse, dessa ansiedade, a pessoa ansiosa vai evoluindo para depressão. A depressão, na maioria das vezes, é vista pelas pessoas como um quadro só de tristeza. Então aquela pessoa que apresenta tristeza, muitas vezes é taxada pela sociedade e por ela mesma como depressiva. Gente, aí está o primeiro erro. Episódios de tristeza ou de ansiedade ocasional na vida são normais. Todo ser humano apresenta ao longo do dia, ao longo da semana, do mês, do ano, da vida, vários episódios. Isso não fecha um diagnóstico de depressão ou de ansiedade. Pode fechar de estresse. Quando a gente lida com esses distúrbios na fase de estresse, maiores as chances de não evoluir para a ansiedade, que é um transtorno crônico, tá? Ou transtorno de ansiedade generalizada, e posteriormente para a depressão. Então,
Toda pessoa vai apresentar tristeza e ansiedade em episódios ao longo da vida. A perda de um ente querido, alguma coisa que não dá certo, dias em que a mulher esteja, por exemplo, na TPM, ou a mulher na menopausa, o homem na andropausa, podem apresentar picos de depressão e de ansiedade sem que isso se caracterize uma doença, um transtorno. Agora, quando isso fica crônico, é que você tem o diagnóstico de ansiedade ou de depressão. Tudo bem? E principalmente quando fica desproporcional. Então, a gente vê 3 perfis básicos de paciente depressivo. Tem o depressivo triste, cronicamente. Tem o depressivo que fica negativo, cronicamente, tá certo? E o paciente depressivo que fica crítico, cronicamente. Muitas vezes, você vai encontrar um paciente que é crítico com tudo na vida, mas, basicamente, ninguém acha que seja depressivo ou triste. Só é crítico com tudo na vida. Muitos casos desses são de pacientes que estão em depressão, sim, ou em ansiedade, já com picos de depressão cada vez mais recorrentes, mas a sociedade, como não vê uma tristeza persistente, não coloca como paciente depressivo, tá bom? O outro paciente, como eu disse para vocês, é aquele que é negativo com tudo. Ele não é triste o tempo todo, mas todas as vezes que uma situação se apresenta para ele decidir, para tomar alguma atitude ou para exibir o pensamento dele acerca daquela situação, o juízo que vem cronicamente é negativo. Esse paciente também pode ser um paciente depressivo ou evoluindo rapidamente para depressão, mas na maioria das vezes nem a sociedade nem ele se reconhecem como depressivo. A sociedade reconhece mesmo aquele paciente que é triste cronicamente, ou seja, o brilho das coisas se perde como depressivo. Então, vamos fazer cair o primeiro mito de que depressão é uma coisa que só apresenta o paciente que tenha tristeza crônica. Não. O paciente crítico demais com a vida, com as coisas, com as pessoas, com as situações no dia a dia já pode ser um depressivo. E o paciente que é negativo, não necessariamente é triste, mas tudo para ele tende a ser mais para o negativo. Esse também pode ser depressivo. Tá certo? Bom, aí outra pergunta que me fizeram é: quais os remédios que são melhores para tratar a depressão? Gente, a hipótese de que depressão é causada por falta de neurotransmissores no cérebro é uma hipótese fraca, é uma hipótese que não tem comprovação científica para a maioria dos casos, e vários estudos comprovaram nos últimos anos, pasmem, que essa história de abordagem bioquímica da depressão, focando em repor neurotransmissores, ou fazer com que os neurotransmissores fiquem mais tempo nas sinapses, que são as comunicações entre os neurônios, essa hipótese ela é cada vez menos comprovada pela ciência. E daí vem o fato de cada vez mais as pessoas com depressão fiarem a sua confiança no tratamento, basicamente em remédios antidepressivos, e se estreparem. Ou seja, usam um remédio cronicamente, podem ter até uma melhora inicial, porque para quem não está fazendo nada de tratamento, pelo menos melhorar os neurotransmissores, em menos de 50% dos casos pode dar uma melhora inicial, mas a melhora não se sustenta ou sequer ocorre, ou então a pessoa se vê tendo que aumentar as doses dos remédios, ou mudar de remédio, ou associar outros remédios sem ver alívio, tá bom? Mas eu não pretendo aqui também só queimar os remédios para a depressão. Em depressões graves, eles podem ser grandes aliados até por tempo médio ou longo, tá? Mas a gente sabe que para depressões pequenas ou moderadas, que são aquelas apresentadas pela maioria das pessoas, os remédios falham em tratar adequadamente ou em curar os sintomas a médio e longo prazo. Vocês podem olhar muito mais sobre isso e comprovar o que eu estou dizendo através de inúmeros artigos científicos que já foram colocados, por exemplo, no mercolar.com, no lef.org e em bons sites por aí, até de várias universidades, como Harvard, como Universidade da Virgínia, como Yale, como Stanford, como Oxford. Você pode pesquisar e você vai ver no PubMed, no scholar.google.com e por aí vai.
Claro que você tem estudos bons e ruins, estudos tendenciosos ou não, mas o que eu vejo como médico no consultório também é que paciente que confia o seu tratamento para depressão apenas em remédios, ele vai dar com os burros na água a médio e longo prazo, ok? Então, a depressão, ela já é considerada o mal do século pela Organização Mundial de Saúde, tá certo? Mas o tratamento dela é muito mais do que só entupir de remédios o paciente. E quando você vai na internet para buscar o que mais se fala oficialmente sobre depressão, ou quando você busca sites leigos, infelizmente a maioria deles, eu estou com um aberto aqui na minha frente, a maioria deles ainda foca em falar que a depressão tem como pilar do seu tratamento melhorar os neurotransmissores, como por exemplo a serotonina, o que é um conceito antigo e que não tem favorecido os pacientes, tá certo? Infelizmente. Então vamos falar um pouco mais sobre depressão antes de eu ir para os tratamentos e as perguntas de vocês, tá certo? Quais são os sinais e sintomas mais frequentes de depressão? Excesso de crítica na vida, excesso de negativismo, mas tem outros como cansaço, fraqueza, irritabilidade, angústia, ansiedade excessiva. Por quê? Porque muitos casos de depressão, a maioria vem de picos de ansiedade sustentados. A pessoa entra em exaustão de várias coisas, em excesso de inflamação, sabe? Em excesso de tristeza remoída, de pensamentos negativos e acaba evoluindo para a depressão. Baixa autoestima, insônia, falta de interesse por atividades que antes davam prazer, pensamentos pessimistas, pensamentos frequentes sobre a morte, comportamentos compulsivos, dificuldade de se concentrar, problemas ou disfunções sexuais, sensação de impotência, são alguns dos sintomas. Se você quiser ver mais sobre isso, lá no icaro.med.br tem vídeo sobre isso. Mas, em muitos casos, você não vai ter todos esses sintomas. Você vai ter um ou outro, principalmente quando a depressão é inicial, tá? E a ansiedade inicial também pode levar a vários desses sintomas, mascarados por uma pessoa que está se motivando a fazer muito mais do que ela consegue enquanto o quadro se agrava dentro dela, tá certo? Tem vários fatores de risco para a depressão, nisso esse site leigo acerta, como histórico familiar, mas essa história de genética, todo mundo na minha família tem depressão, então eu acho que eu tenho grandes chances de desenvolver. Se você focar nesse pensamento, tem grandes chances de desenvolver mesmo, tá certo? Quando você foca em algo, primeiro o cérebro vai entender aquilo como uma realidade, aceitar aquilo como realidade, para depois você tentar negar ou abordar aquilo. Então, nessa primeira etapa, você reforça aquele comportamento ou aquele sentimento, tá? Mas tem algumas coisas que influenciam. Por exemplo, um meio ambiente com vários transtornos psiquiátricos em familiares, tá? Ou outros transtornos psiquiátricos que você apresente, esquizofrenia, mania, compulsão, neurose, psicose, podem facilitar o aparecimento de ansiedade ou depressão. O estresse crônico, tá? Inflamações, sejam elas em outras partes do corpo, como por exemplo, nos intestinos, como alguma área do corpo que está inflamada cronicamente e essa inflamação não é adequadamente tratada, isso pode fazer com que mediadores inflamatórios caiam na corrente sanguínea e isso inflame seu cérebro também, e o cérebro inflamado tende a evoluir para ansiedade ou depressão. Disfunções hormonais, eu pego muitos pacientes em consultório que vêm tomando remédios para depressão, não tem uma melhora significativa e quando você vai ver tem distúrbios hormonais associados, como distúrbios de progesterona, de DEA, de cortisol, de serotonina, dopamina, noradrenalina, mas também de estradiol, principalmente em mulheres menopausadas, usuárias de anticoncepcional que costumam ter muitos transtornos hormonais, carência de T4 ou de T3, ou seja, hipotireoidismos mal conduzidos, tá? O sedentarismo e a dieta desregrada também podem levar a isso. Aí eu tenho que levantar para vocês, como sempre, aquela tecla que eu sempre levanto para vocês, que é dos hábitos de vida inadequados. Se o seu cérebro não tem o suficiente para funcionar porque você não tem bons hábitos de vida, ele vai evoluir para ansiedade, ou ansiedade e depressão, ou tardiamente para depressão. Que hábitos de vida? Os que eu falo lá no icaro.med.br
12 passos. E se você quiser ver seu risco de desenvolver ansiedade ou depressão, você pode ir lá no icaro.med.br/questionário e preencher o questionário para você de autoavaliação. Ele claramente faz com que você responda e saiba se o seu risco é alto ou não de desenvolver qualquer coisa em saúde ou agravar, inclusive depressão e ansiedade, tá? Os vícios como cigarro, álcool e drogas ilícitas também facilitam desenvolver ansiedade ou depressão. Uso excessivo de redes sociais, computador, internet, falta de contato com a natureza, falta de pegar sol, traumas físicos ou psicológicos graves, tá? Pancadas na cabeça, problemas cardíacos que vão afetar muitas vezes a irrigação de sangue para o cérebro, e o cérebro pode ir para ansiedade ou depressão, ou então o mesmo que causou os problemas cardíacos poder estar causando depressão em você. Separação e eventos traumáticos na vida e até mecanismos que levam à enxaqueca crônica podem facilitar desenvolver ansiedade e depressão, ok? Quando você usa um remédio para depressão, na maioria das vezes, você não está aumentando sua quantidade de neurotransmissores na fenda sináptica, que é o espaço de comunicação entre os neurônios. Você está usando melhor o seu próprio estoque de neurotransmissores. Ora, se você continuar com hábitos de vida ruins e com outros fatores de risco, esse estoque vai ficar cada vez mais insuficiente e os remédios vão falhar. Ademais, já foi descoberto recentemente que os remédios que mais ajudam na depressão, e não ajudam tanto assim, sozinhos, volto a dizer, são remédios que agem mais na inflamação cerebral do que aumentando neurotransmissores como a serotonina nas fendas sinápticas. Então, abra o olho. Inflamação, carências de nutrientes para o cérebro funcionar, intoxicações, excesso de estresse oxidativo, disfunções mitocondriais e eventos traumáticos ou estressantes sustentados são muito mais importantes na gênese e manutenção de depressão, e que você deve dar mais atenção para esses fatores do que simplesmente ficar usando remédios, tá certo? Então, tem algumas intervenções que podem ajudar bastante em caso de depressão, como abordar o estresse, gerenciar melhor o estresse, ser menos suscetível a coisas pequenas, dar menos valor a coisas pequenas, cultivar melhores pensamentos no dia a dia. Todo mundo tem pensamentos ruins, ok? Mas se você dá força para eles, vai ficar cada vez pior de você tratar efetivamente uma depressão ou ansiedade. Então, cultivar o otimismo, o positivismo e tentar mudar o seu padrão mental para cada vez mais pensamentos positivos, músicas positivas, comportamentos positivos, rir mais, desestressar, é muito mais produtivo do que vários remédios. Os estudos têm comprovado que a atividade física regular é um potente antidepressivo porque é anti-inflamatória, reguladora hormonal, melhora o fluxo sanguíneo cerebral, melhora a desintoxicação, dá vazão à energia de ansiedade, controla melhor o estresse. Então, é um antidepressivo que está ao alcance de todos e é bem natural, que é a atividade física. Uma dieta adequada é fundamental para a saúde intestinal e tudo que melhora a saúde intestinal é fundamental para você melhorar de quadros de depressão, de ansiedade e gerenciar melhor o estresse. E tem vários alimentos que podem ajudar, como o ômega 3, como o próprio suco verde, pelo seu potencial anti-inflamatório e desintoxicante, o azeite de oliva, peixes, frutas, oleaginosas, verduras, enfim, várias coisas que podem ajudar, tá bom? Bom, agora eu vou para as dúvidas de vocês, porque no contexto delas a gente vai conseguir lidar melhor com o futuro de vocês, o presente tratando ansiedade e depressão e o futuro de vocês. Lembre-se, ansiedade é excesso de foco no futuro, em essência. E depressão é excesso de foco no passado, remoendo principalmente comportamentos, ações e pensamentos depressivos, tristes, e isso vai criando um padrão depressivo seu de resposta no dia a dia. Para falar uma coisa básica para vocês, tá bom? Bom, vamos para as dúvidas de vocês, né? Deixa eu acessar aqui as perguntas. Olá, Dr. Ícaro, tudo bem? Sempre tive claustrofobia e agora recentemente tive uma síndrome do pânico e fui parar no hospital. Qual o melhor tratamento natural e como lidar com isso na hora do pânico? Obrigado e parabéns pelo lindo trabalho. Olha, eu já fiz live sobre isso,
sugiro que você busque lá no icaro.med.br o tema ansiedade, tá? Melhor tratamento natural é basicamente você melhorar os seus hábitos de vida, tá? Assistir os vídeos sobre isso que eu já passei lá no site, diminuir a sua inflamação sistêmica, principalmente intestinal. Tudo que inflama os intestinos tem grandes chances de inflamar o cérebro, e o cérebro inflamado tem grandes chances de ir para ansiedade ou depressão, tá certo? E na hora do pânico, a melhor coisa que você faz é tentar mudar o foco de pensamento para coisas positivas, tentar dar a devida atenção para o que realmente está acontecendo naquele momento, tá? Isso são técnicas do mindfulness, ou seja, você está supervalorizando a situação? Outra coisa, será que você está em hipoglicemia e precisando comer, porque hipoglicemia é um grande gatilho de ataques de pânico? Será que você consumiu uma grande quantidade de açúcar naquele dia e por conta disso você precisaria de uma atividade física para gastar isso e para de repente tirar o que o excesso de açúcar faz, que em parte também é inflamação, para ver se essa hiperexcitação que a glicose causou não tira você da crise? E uma técnica muito simples é meditar. Eu sei que é difícil na hora do pânico, ou focar na respiração profunda, bloqueando a inspiração profunda por 4 segundos, bloqueando a expiração profunda e os pulmões vazios por 4 segundos. Na crise de pânico, isso é o que mais ajuda você de repente. Se não puder fechar os olhos, tudo bem. Se puder, melhor ainda, e focar em exercício de respiração, tá? Outra dúvida, eu queria que o senhor falasse sobre a relação do uso de antibióticos e a depressão e ansiedade, bem como intestino e depressão. Excelente dúvida. O uso de antibióticos tende a matar a flora bacteriana intestinal positiva no corpo inteiro, principalmente nos intestinos. Todas as vezes que os intestinos ficam com menos bactérias positivas dentro deles, tá? Ou seja, probióticos a menos por conta da morte que o antibiótico causou, você vai ficar com o intestino mais vulnerável a efeitos de bactérias ruins e a efeitos de toxinas e de contaminantes dos alimentos e até de excessos que os alimentos possam trazer. Isso pode fazer com que uma mucosa intestinal desprotegida pela ausência de boas bactérias, ela inflame-se ou ela faça o seguinte: essa mucosa permita que substâncias não tão boas atravessem-na e possam assim atravessar também a barreira hematoencefálica, passando do sangue para o cérebro, o que pode fazer com que o cérebro se inflame ou se intoxique e assim seja facilitada a ocorrência de ansiedade e de depressão, ok? Então a saúde intestinal está intimamente relacionada à depressão. Quanto melhor a sua saúde intestinal, menores as suas chances por este fator de desenvolver ou de agravar ansiedade ou depressão, tá certo? Aí outra pessoa perguntou, a metilação e excesso de amônia no organismo tem alguma relação com esses casos e qual a suplementação? É para a vida toda? O que acontece? Metilação é um mecanismo de você ativar ou inativar genes, tá certo? Então, quando você melhora a sua metilação através de bons hábitos de vida, acetilcisteína, S-adenosilmetionina ou aminoácido metionina, vitaminas do complexo B, magnésio, eu falei só alguns fatores. Você facilita que o seu corpo ligue genes mais favoráveis para você e desligue genes mais desfavoráveis. Então, trocando em miúdos, quando você facilita os mecanismos de metilação, através de bons hábitos de vida, equilíbrio hormonal e esses nutrientes que eu passei para vocês, quando você lida adequadamente com a sua saúde, através do que eu apresento no icaro.med.br/degraus da saúde, você facilita os mecanismos de metilação e vai ter uma maior chance do que seja positivo na sua genética, no seu código genético se manifestar, e vai dificultar que os genes que são negativos para você se manifestem. Então, normalmente, em geral, para simplificar, quando você facilita os mecanismos de metilação, você facilita que a sua genética positiva ela consiga te dar um apoio naquele seu momento de vida. Então, se você está passando por um momento de episódios tristes sustentados, tá?
e, por exemplo, está comendo mal, está se exercitando pouco, mas você tem uma boa genética, tá? Na sua família ninguém tem depressão com facilidade, as pessoas lidam melhor com o estresse, tem uma saúde de ferro, você facilita que essa tendência genética ela se manifeste em você. Agora, uma pessoa que tenha o contrário, ela está passando por um período de muito estresse, tá? E ela na família tem muitos casos de depressão, ok? E ela passa por hábitos de vida ruins que prejudicam os mecanismos de metilação. Ela vai dificultar que o organismo use a genética boa, que ela já não tinha, e vai manifestar com mais facilidade essa genética ruim, porque os mecanismos de metilar o que seria positivo, tá? E de anular o que seria negativo vão estar dificultados, e aí por conta disso, a tendência genética que vem dessa família com vários casos de depressão pode se manifestar com mais força. Mas lembro para vocês que genética não é um fator determinante principal em caso de depressão ou ansiedade. Se manifesta quando você não está cuidando bem de você ou da sua saúde, como eu falo lá no Degraus da Saúde, e aí a genética pode vir com um pouco mais de força, tá? Aí a pessoa perguntou sobre o excesso de amônia. Normalmente quem está com excesso de amônia está com hábitos de vida ruins ou outras carências, outros problemas, e aí por conta disso ela tem o problema de excesso de amônia e esses outros fatores que vão facilitar a inflamação cerebral, intoxicação cerebral, e aí os mesmos fatores que elevaram a amônia vão facilitar o risco de depressão e de ansiedade, ok? A amônia ela só vai ela mesma dificultar o funcionamento cerebral e poder levar a depressão e ansiedade quando está em graus bem altos e os sistemas desintoxicantes e de filtrar e de transformar o excesso de amônia estejam muito comprometidos, tá certo? Outra pergunta, terapias como homeopatia, hipnose, acupuntura, florais podem resolver mais rapidamente e efetivamente os casos mais profundos de depressão, pânico e ansiedade do que apenas medicamentos alopáticos? Com certeza, porque mexem também com os centros energéticos do paciente, com ajudar a reprogramar a parte cerebral, ajudar a assessorar melhor os comportamentos danosos das pessoas, tá? É o que eu vejo no consultório que costuma funcionar. Essas foram as dúvidas de uma das minhas redes, tá? Eu vou para outra rede aqui para ver as dúvidas que os pacientes postaram. Deixa-me ver aqui. Bom, outra dúvida de vocês foi a seguinte. Acordar cansada, minha pergunta é sobre isso. Se uma pessoa já fez reposição de vitaminas, hormônios do sono, mas não adiantou, a cabeça acorda pesada, o que fazer? É claro que não dormir direito vai facilitar a ocorrência de quadros de depressão e de ansiedade nos dias seguintes, tá bom? E se o padrão de sono é ruim cronicamente, isso facilita a ocorrência de depressão e ansiedade como um transtorno mais fixo na vida dessa pessoa. Então você pode pesquisar sobre sono lá no meu site, mas tem várias coisas aqui para fazer. Dormir de lado, dormir no silêncio, dormir no escuro, procurar ter uma boa alimentação e muita atividade física ao longo do dia, ver se outros hormônios não estão em carência, porque dorme bem quem tem um dia legal. Ter um bom colchão, ter um bom travesseiro, evitar o excesso de radiação eletromagnética, de telas de computador, de celular e companhia à noite, evitar qualquer coisa que hiperestimule o cérebro à noite, meditar antes de dormir e, acima de tudo, melhorar os 12 passos, icaro.med.br/12 passos, junto com os cuidados que eu falo para melhorar o sono lá no site, tá bom? Outra dúvida, além dos bons hábitos de vida, quais os exames necessários para manter-se disposto, principalmente depois dos 50 anos? Olha, exames variam de acordo com a necessidade de cada paciente. É claro que eu tenho um esqueleto básico de exames para me basear quando eu vou pedir para os meus pacientes, mas esse esqueleto, ele sempre vai ser mudado de acordo com as necessidades do paciente apresentadas em consulta. Então seria leviano da minha parte falar esses exames todos para vocês. Agora eu já falei de alguns, se você buscar exames complementares lá no icaro.med.br. Quando a pessoa passa dos 50 anos de idade,
é fundamental que o check-up hormonal seja bem ampliado, muito mais do que os que convencionalmente são feitos por aí. Por quê? Porque a maioria dos médicos, infelizmente por aí, ou pede vários exames hormonais, mas não valoriza os achados, ou não pede vários hormônios que seriam importantes para avaliar as carências hormonais e tratar adequadamente depois dos 50 anos de idade, quando a chance de menopausa e andropausa aumenta muito. Devo dizer para vocês que as carências hormonais que levam a parar de menstruar ou a parar de ter uma função testicular suficiente costumam começar a ocorrer muitos anos antes da parada efetiva da produção hormonal desses órgãos, tá? Dos ovários e dos testículos. Então o ideal é que você tenha um acompanhamento médico amplo e que o seu médico saiba valorizar achados que às vezes estão dentro da faixa de aceitabilidade, mas não na faixa de normalidade ou do ideal, que são faixas menores. Por exemplo, tem um hormônio chamado DEA, que a maioria dos laboratórios do país coloca como se DEA fosse normal ou aceitável de 38 a 438, se eu não me engano, para mulheres. Veja bem, esse é um intervalo de aceitabilidade, que alguns chamam erradamente de normalidade, muito grande. Uma pessoa com 39 e outra com 437 serão consideradas como se estivessem na mesma faixa de aceitabilidade ou até de normalidade por muitos médicos, mas elas estarão radicalmente diferentes do ponto de vista corpóreo e até de funcionamento mental no seu dia a dia, porque o ideal vai acabar sendo para mulheres entre 200 e 430, tá? Para homens entre 250 e 430, de acordo com os parâmetros desse laboratório e falando de uma forma geral. Eu só quero então chamar a atenção para vocês que o que muitas vezes você está considerando normal ou aceitável, porque viu que está dentro dos parâmetros de aceitabilidade do laboratório, e até muitas vezes seu médico considera como normal ou aceitável e fala para você tá tudo ok, como dentro desses parâmetros, não é o ideal para te trazer saúde e boa performance cerebral, tá bom? Outra dúvida, faço modulação hormonal bioidêntica, usei GABA, 5-HTP, ocitocina, enfim, um monte de nutrientes para tratar depressão e síndrome do pânico. Nada tem efeito. O que pode estar errado? Minha B12 caiu de 1.200 para 360 de um mês para o outro. Será o intestino? Me deu uma luz. Tenho 52 anos. Olha, tem tanta coisa para falar. Primeiro, nós somos corpo, mente e espírito. Você tem que ver se você está bem com Deus. Ponto. Se você está nos 8% da população brasileira que não acredita em Deus, enfim, conecte-se com alguma espiritualidade superior, porque ninguém inferior a você ou no mesmo patamar conseguiria criar a tua vida. Então, alguma espiritualidade superior, de qualquer nome que você chame, te sustenta do ponto de vista espiritual. E eu sugiro fortemente que você mantenha bom contato com isso, como quer que você chame. Para nós cristãos, o que eu tenho a te falar? Conecte-se com Deus. O que acontece com um celular quando você vai para longe de torres de transmissão? Ele perde o sinal, não é? E não vai servir para muita coisa, além de você jogar um joguinho que tenha nele, que funcione offline, que a maioria dos joguinhos hoje em dia, aplicativos, precisa de uma conexão. Então, quando você está desconectado, você não serve para muita coisa. É a mesma coisa quando a figura de Deus não está presente na sua vida de forma efetiva no seu dia a dia. Não basta você acreditar, tem que ter relacionamento. Conecte-se. Pode estar faltando a parte espiritual, então, em vários casos de depressão. Em segundo lugar, pode estar faltando um bom apoio para a parte mental. Bons coaches podem te ajudar, mas não procure qualquer um. Tem muita gente aí hoje em dia que não resolveu nem os seus problemas direito e encontrou em falar que é coach depois de cursinhos de final de semana, tá? Uma profissão para aconselhar outros. Se o seu coach não está conseguindo resolver nem a vida dele ou dela, não serve para coachear você. Mas tem excelentes coaches por aí que estão ajudando muitas pessoas a melhorar o ponto de vista mental. Outra coisa é o psicólogo, um profissional fundamental em vários casos, aliás, na maioria dos casos de depressão e de ansiedade, tá?
Então você pode precisar sim desses profissionais. Não tem dinheiro para pagar? Procure boas leituras que vão te ajudar, como por exemplo do Augusto Cury, do Roberto Chiniachik, da Caroline Leaf. O JB Carvalho também tem uns livros bem legais, tá? Rosana Alves, Suzane Hausel, tá? Suzane Herculano Hausel. Tem muita gente legal, Pedro Calabres, que estão falando sobre isso na internet, podem te ajudar caso você não tenha como consultar com profissionais, tá certo? Hoje em dia, com a internet por aí, você consegue buscar muita coisa legal, filtrar o que é bom e o que é ruim, porque a internet tem de tudo, né, para te ajudar em saúde mental. Outra coisa é você buscar no meu site, no icaro.med.br, coisas sobre estresse, ansiedade, sobre depressão. Eu já coloquei muitas dicas lá para você poder ter uma mente mais poderosa, tá? E que vai te ajudar do ponto de vista mental, com seus comportamentos, pensamentos, atitudes, hábitos, a melhorar a saúde da sua mente, tá certo? Você pode ir lá no icaro.med.br/comece aqui e no icaro.med.br/pense saúde, tá certo? Agora, nesse caso aqui, se você já viu a parte espiritual e mental, que são fundamentais, que estejam boas para você melhorar de depressão e de ansiedade, gerenciar melhor seu estresse, tá certo? São fundamentais. E muitas vezes no começo, você vai ter que buscar e ajustar essas coisas meio à força, tá bom? Meio que não estou conseguindo, mas eu vou buscar isso, porque se mente e espírito não estiverem ok, você pode fazer o tratamento químico que for, pouco melhora. Mas em muitos casos, a carência de hormônios que não foram dosados, sabe, adequadamente, ou não foram tratados porque as dosagens não foram levadas em consideração, foram menosprezadas, pode dar problema, tá? E muitas vezes a mente não funciona direito porque o corpo tem carência de vitaminas e minerais e proteínas e gorduras, tá? Muitas vezes os hábitos de vida estão inadequados, muitas vezes os hormônios não estão sendo ajustados, muitas vezes a pessoa está inflamada, principalmente os intestinos, muitas vezes a pessoa está intoxicada, e se isso não for abordado, não vai ter como ter saúde cerebral, tá certo? Então eu sugiro que uma pessoa que diz que já fez de tudo e não melhorou, ela procure fortemente ver o que está nesses links, icaro.med.br/degraus da saúde, icaro.med.br/feliz 2018. Lá eu falo de vários suplementos que podem te ajudar não só para a saúde mental, mas para a saúde orgânica, tá certo? Leve para os seus profissionais de saúde, tá? Verem junto com você, analise direitinho se servem para você. Eu tenho certeza que muitos deles vão ajudar, tá certo? Você pode ir lá no icaro.med.br/cérebro, você vai ver que eu escrevi muitas coisas lá e dei até dicas de suplementos para melhorar a saúde cerebral. E muitas vezes, se você for lá no icaro.med.br/degraus da saúde, você vai ver várias coisas que você não abordou ainda quanto à sua saúde, não abordou, tá? E que podem estar piorando a sua saúde mental e corpórea como um todo, tá bom? Outra dúvida, pessoa sem iniciativa, fisionomia triste, calada, pode ser depressão e pode ser por causa da tireoide? Sem dúvida. Hipotireoidismo é um dos fatores que mais causa ou agrava depressão no mundo. Pasmem. Por quê? Porque tem muita gente que tem hipotireoidismo e não sabe. Tem muita gente que tem hipotireoidismo, está tratando só com T4 e está faltando um monte de outras coisas para abordar a tireoide. E tem muita gente que está tratando com T4 e outras coisas, mas não está usando T3 e por isso não está com bons resultados. Eu sugiro fortemente que vocês acessem icaro.med.br/hipotireoidismo, icaro.med.br/tireoide, tá bom? Por favor, deixa eu ver a outra dúvida aqui. Desânimo, sensação de estar cansado o tempo todo e sem energia. Tomo vários suplementos e meus exames estão ok, exceto o anti-TPO que é altíssimo há 25 anos e nunca virou hipo. Como ter mais energia? Tenho 50 anos. Para essa paciente eu recomendo duas coisas. Primeiro, passou dos 45 anos, tem que ter um check-up hormonal bem ampliado, tá? Provavelmente tem carências hormonais que não foram abordadas direito ou não foram valorizadas. Precisa de exames mais completos e de um médico que saiba abordar isso, tá?
e precisa ir lá no icaro.med.br/degraus da saúde para fazer lá o checklist e ver se todos os passos necessários para conduzir esse caso de depressão realmente estão sendo seguidos. Possivelmente não, tá? Outra dúvida, a ansiedade e o estresse crônico pode levar à fadiga da adrenal, causando crise de hipotensão e tonturas? Sim, a fadiga adrenal existe, tá? E ela pode sim levar a crises de hipotensão e tonturas. Existe algum tratamento natural para aumentar o cortisol? Existe. Muitas vezes tem que suplementar o cortisol em baixas doses. E aí tem médicos por aí que acham que quando o paciente está usando cortisol, está usando corticoide, e aí, como se fosse sintético, e por conta disso está sob risco. Não. As doses de cortisol que funcionam muitas vezes são bem baixas, bem mais baixas do que as prescritas por aí como anti-inflamatório, tá certo? E podem ajudar em caso de fadiga crônica, transitoriamente, tá? Mas olha, consumir um pouco mais de sal integral, como sal rosa do Himalaia no dia a dia, pode ajudar a elevar cortisol. Tem vários fitoterápicos que podem ajudar nisso também. O exercício físico equilibrado pode ajudar a modular, equilibrar os níveis de cortisol, tá certo? E a reposição de outros hormônios ou modulação de outros hormônios também. Mas o principal é melhorar o que está em icaro.med.br/12 passos, tá certo? Menopausa pode levar a depressão e ansiedade? Pode, pelas carências hormonais e pelo que pode estar faltando no icaro.med.br/degraus da saúde, tá bom? Vitamina B17 baixa, mesmo comendo proteína. A causa? Bom, desculpa, mas eu não conheço uma relação direta da vitamina B17 com proteína e da carência de B17 com depressão ou ansiedade, tá? Na tristeza, só lembro de comer doce. Tem remédio ou suplemento para prevenir? Normalmente, a pessoa que está com tristeza recorrente e muita vontade de comer doces, ela está com carência de algum ou alguns dos hábitos de vida no icaro.med.br/12 passos. Não está respirando direito, não está tomando água direito, não está se exercitando, sabe? Ou então tem carência de proteínas e gorduras na sua dieta. Gorduras também alimentam o cérebro, tá certo? E quanto mais açúcar comer, mais vai ficar viciado em açúcar, e mais na ausência do açúcar, o cérebro viciado vai pedir açúcar. É um ciclo que piora o caso, tá? Deixa eu ver o que mais. Bom, as dúvidas aqui das redes e do e-mail acabaram, então eu vou partir para as dúvidas que vocês colocaram agora aqui no post, tá certo? Aqui na live, enquanto a gente está conversando, tá bom? Deixa eu colocá-las aqui na ordem que vocês colocaram. Fico feliz com a audiência de vocês, que está só crescendo. Espero que vocês compartilhem esse vídeo, tá? Para que mais pessoas possam se beneficiar do conteúdo, tá bom? Deixa eu responder as dúvidas aqui. Não está rolando para baixo. Então deixa eu acessar na tela inteira para poder ver os comentários. Ah, sim. Qual é melhor, 5-hidroxitriptofano ou melatonina para conseguir dormir? Melhor a melatonina. Posso tomar os dois? O 5-hidroxitriptofano é uma forma de ajudar seu organismo a produzir serotonina. E depois a serotonina tende a virar melatonina, tá certo? Não aconselho que tome os dois, até porque eu não conheço o seu caso e não sei se é mais um caso de carência de serotonina ou de melatonina, tá? Infelizmente, muitos médicos só sabem receitar Puran e nem dão atenção à modulação hormonal bioidêntica. Concordo, infelizmente. Tireoidite de Hashimoto aumenta a depressão e a insônia? Descompensada pode levar sim, tá certo? Muitas pessoas não melhoram da depressão ligada ao intestino porque acham que comer algo inflamatório como queijo somente algumas vezes não vai fazer mal. Muito boa colocação. Leite, glúten e excesso de açúcar estão bastante relacionados a crises de depressão e de ansiedade, tá certo? Então tem que olhar isso. A maioria das pessoas que retira essas coisas da dieta acaba melhorando de depressão e ansiedade. Parei de fumar há 3 meses, o apetite aumentou, consequentemente o peso. O que faço? Essa é uma dúvida muito comum
e aí você tem que dar um gás no exercício físico, tem que dar um gás em outras formas de recompensa para o cérebro, tá certo? Como atividades prazerosas, hobbies, lazer, rir mais, conteúdos que sejam positivos para o cérebro, mentalizações, meditação, tá? E corrigir os fatores que possam estar alterados no icaro.med.br/degraus da saúde, tá certo? Quais os alimentos que inflamam o intestino? Um monte de alimento inflama o intestino, tá? Principalmente os óleos, soja, canola, milho, girassol, adoçantes artificiais, não a estévia, tá? Não o xilitol, estou falando mais de ciclamato, sacarina, aspartame, sucralose, né? Alimentos industrializados que vêm com muitos corantes, o excesso de açúcar inflama o intestino, tá? O excesso de fast food também inflama o intestino, basicamente isso. A irritabilidade em excesso pode ser depressão também? Pode sim. Toma ômega 3, Rivotril e outros suplementos. Olha, Rivotril é péssimo e vai piorando a memória com o tempo, tá? Não é legal. A inflamação intestinal e permeabilidade intestinal são um grande problema, considerando o intestino nosso segundo cérebro. Como podemos melhorar nossa saúde intestinal? Eu sugiro que você busque saúde intestinal lá no icaro.med.br, mas basicamente enzimas digestivas, boa alimentação, bons hábitos de vida, suco verde, lactobacilos, glutamina, tá? Retirar alimentos inflamatórios da dieta, diminuir o excesso de açúcar, aumentar fibras. Basicamente é isso. Café inflama o intestino para quem tem o excesso de café, sim, ou em pessoas hipersensíveis, tá? Tomo Limbitrol, quando paro por 3 dias voltam as dores de cabeça fortíssimas, o que me indica, desculpa, mas você tem que melhorar o que está no icaro.med.br/12 passos e tem que acompanhar a sua saúde com o que está no icaro.med.br/degraus da saúde. Mas lá no icaro.med.br/cérebro e no icaro.med.br/feliz 2018 eu dei várias dicas de suplementos e medidas que podem ajudar, tá bom? Doutor Ícaro, quando usamos um inibidor de recaptação de serotonina, isso diminui a testosterona? É raro isso acontecer, mas depende da categoria do remédio, tá? Não é um efeito direto que costuma acontecer, ok? Só por ele. Problemas dentários podem também estar relacionados com problemas de ansiedade e depressão? Sim, principalmente quando o problema dentário está levando a inflamação crônica ou quando as causas do problema dentário são as mesmas causas de estar inflamando o cérebro, causar disfunção mitocondrial, intoxicação, faltam hábitos de vida, isso está levando aos problemas dentários e também para o problema de depressão e ansiedade. Minha mãe tem depressão, tomava medicamentos para depressão e estava feito um zumbi. Já não tinha reação alguma, nem tristeza nem alegria. Muito comum algumas pessoas que usam tratamentos zumbizantes por aí, né? Um médico homeopata tirou todos os medicamentos dela, passou kefir. Segundo ele, tudo começa no intestino. Tem realmente uma grande influência. Passou também medicamentos homeopáticos e, por incrível que pareça, ela está ótima. Não é incrível, não. Acontece mesmo, principalmente quando se corrige os hábitos de vida junto. O que você indica para melhorar a concentração? Vai lá no icaro.med.br/feliz 2018 e no icaro.med.br/cérebro, tá? Eu dei várias dicas disso em posts recentes também. AS pode ser um tratamento para inflamação e depressão? Pode, por ser um anti-inflamatório que em baixas doses tem sido usado cronicamente, tá bom? É uma pena os médicos entupirem os pacientes de remédios e não focarem em vitaminas, minerais, hormônios, etc. É uma pena mesmo, porque se vocês consultarem aquele livro, o que seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você, você vai ver o quanto lá tem casos reais de pessoas que melhoraram com essa tríade, vitaminas, minerais e nutrientes em geral, tá bom? Doutor Ícaro, boa noite. Fale sobre a contribuição do metilfolato para a saúde mental. Sim, a vitamina B9, que é o ácido fólico. Metilfolato é a forma ativa do ácido fólico. A gente sabe hoje em dia que a carência de ácido fólico está relacionada a muitos casos de problema de saúde mental. A carência de B9 e de B12, tá? Que é a cianocobalamina, a forma ativa é a metilcobalamina. Já falei dela no meu site, basta você buscar B12.
Tem muitos casos por aí de suspeita de demência, de Parkinson, de Alzheimer, de má função cerebral, quando você vai ver, muitas vezes é uma simples carência de vitamina B12 associada, tá? Eu tenho depressão e tomo remédio há muitos anos já. Tá na hora então de combater as causas, tá certo? E de se livrar dos remédios. É perfeitamente possível, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Bom, as dúvidas de vocês parece que acabaram. Então, agora eu vou usar para falar para vocês um artigo que está sobre depressão lá no site do mercolar.com, tá certo? Esse texto, você vai lá em mercolar.com, procura depression, né? E depois manda traduzir o artigo. O Dr. Mercolar é uma referência mundial, principalmente nos Estados Unidos. É um cara que eu sigo e que tem o melhor de tratamentos naturais para falar para vocês. Ele o site lef.org, lef.org, e no Brasil falam muito bem do tema o Dr. Vitor Sorrentino, Dr. Alain Dutra, alain.med.br, tá? Dr. Carlos Braghini, Dr. Glaucio Nascimento, são esses os que mais vêm à minha cabeça agora para vocês seguirem. Esse texto do Mercolar tem um quadrinho ao final que fala de algumas formas naturais para você considerar para otimizar o seu tratamento de depressão e prevenir, tá? Exercício físico, fundamental, tá certo? Tem mais eficácia do que muitas classes de remédios para depressão, tá? Você se expor adequadamente à luz durante o dia e tem terapias de luz específica que eu não vou falar muito aqui para ajudar. O ômega 3, na maioria das pessoas, costuma melhorar casos de depressão e ajudar a prevenir, tá bom? Se a pessoa tiver carência de ômega 3, mas a maioria de nós tem. Otimizar os níveis de vitamina D, tá? De vitamina D3, está fortemente relacionado a melhorar vários casos de depressão. A carência de magnésio, se você buscar lá no meu site, você vai ver que as principais carências da humanidade incluem ferro, zinco, iodo, mas a carência de magnésio é uma carência muito importante na humanidade que vocês devem levar em consideração, tá? Não estou falando aqui para você se automedicar, tá? Mas estou falando para você considerar esses fatores muito mais do que remédios por aí, quando o assunto é depressão, ansiedade e estresse, tá? Até porque muitas vezes, gente, essas carências são causadas pelo estresse excessivo e fazem com que a pessoa acabe evoluindo para a ansiedade, para a depressão, junto a outro fator que leva muito à depressão e ansiedade e gerenciamento ruim de estresse, que é hábitos de vida inadequados. Quais são os hábitos? Os que estão no icaro.med.br/12 passos. Água, comida, exercício, sono, respiração, não pegar sol, não gerenciar direito o estresse, não desintoxicar-se periodicamente, intoxicar-se muito, não cuidar de mente e espírito, não se planejar na vida, tá? Não cultivar bons pensamentos. Eu explico isso lá no icaro.med.br/pense saúde e no icaro.med.br/comece aqui. Outras técnicas que o Dr. Mercolar cita muito bem no site dele são a meditação, tá? E várias técnicas de melhoria da cognição, tá certo? Diminuir os carboidratos no seu dia a dia, tá? Isso tem um efeito dramático de melhoria para a maioria das pessoas, mas quando você diminui os carboidratos, você tem que aumentar gorduras, proteínas, fibras e água, porque seu cérebro vai precisar de outros combustíveis para funcionar. E ele se dá bem principalmente com as gorduras, né? As proteínas são necessárias para a reparação de qualquer órgão, incluindo o cérebro. E outra coisa muito legal é você assistir os vídeos que estão lá no icaro.med.br/vídeos câncer. Porque lá eu compilei para vocês vários vídeos que podem ajudar a tratar e a prevenir melhor câncer. Ué, Ícaro, o que câncer tem a ver com depressão? Ter ansiedade ou depressão sustentados são fatores que aumentam muito a probabilidade de desenvolver câncer, tá? Então estima-se que os fatores que levam à ansiedade e depressão sejam basicamente os mesmos fatores que levam a uma maior tendência a câncer. Então, se você não tem ansiedade ou depressão, assista os vídeos que estão no icaro.med.br/vídeos câncer, que você vai ver lá um monte de técnica natural para viver melhor e assim prevenir não só câncer, mas ansiedade, depressão, doenças autoimunes. Se você já tem alguma doença, incluindo ansiedade ou depressão, o que está lá nos vídeos pode ajudar você a tratar melhor e a ter melhores resultados de forma mais natural. Tá bom? Bom,
Era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero, pelo que eu tô vendo, eu respondi todas as dúvidas que vocês mandaram. Agradeço de coração pela confiança no meu trabalho. Peço que vocês compartilhem essa live, tá? Para ajudar mais pessoas, tá certo? Me perguntaram aqui também onde eu atendo. Eu atendo em Brasília, Distrito Federal, no Terraço Shopping, no meu consultório. Os telefones para contato são 61 3234 9069, tá bom? E o 99967475, tá certo? Esse eu vou até confirmar, porque esse é o telefone que tem o WhatsApp, tá? E aí vocês podem mandar suas dúvidas sobre como consultar e tudo. Deixa eu ver aqui. 96467775. Isso, eu sempre confundo. 996467775 e o 3234-9069. As minhas redes sociais, onde eu compartilho várias vezes por dia posts sobre saúde, são facebook.com/drricaroalves, instagram.com/drricaroalves, youtube.com/drricaroalves. O meu livro está à disposição, caso vocês queiram adquirir, que é o 11 Hábitos em 11 Semanas. Eu compilei lá um método para você poder viver melhor, e esse ano mais 1 ou 2 livros serão lançados. O meu aplicativo gratuito para você ter no seu celular, para ajudar você a cuidar melhor da sua saúde, chama-se Gerenciador Saúde Dr. Ícaro. Está disponível para os principais Android e iPhone e iPad, tá bom? Para vocês. E compartilhe essa live para a gente ajudar mais pessoas. Os livros estão à disposição nas principais livrarias do Brasil e do mundo. O livro está em inglês, disponível na Amazon.com para o mundo inteiro, mas em inglês para ler no Kindle, tá certo? Então, que Deus abençoe muito vocês, muito a família de vocês, a semana, a vida de vocês. E assim, não entreguem a saúde de vocês a remédios. Remédios muitas vezes podem ajudar, principalmente em situações de urgência e emergência, mas remédio não traz saúde sozinho. Nunca. Remédio pode ajudar nos processos de tratar e até curar doenças, mas se você não for nas causas e não ajudar os processos de recuperação dos seus organismos, que incluem os processos mentais, tá? Que incluem a saúde do teu cérebro, incluem hábitos de vida, ver a parte de hormônios, de vitaminas, de minerais, de nutrientes, de intoxicação, de inflamação, de disfunção mitocondrial. Se você não abordar essas coisas de forma ampliada, você vai acabar a vida com cada vez mais remédios, cada vez menos saúde, e vai descobrir da pior forma possível que eu estava certo quando falei para vocês aqui, para vocês combaterem as causas. E, por último, os principais links para vocês acessarem na busca de uma saúde melhor são icaro.med.br/feliz2018, icaro.med.br/12 passos, tá? icaro.med.br/comece aqui e o icaro.med.br/vídeos câncer. Se você for para esses 4, você já vai ver muita coisa que vai te ajudar. E se você quiser ver agora como é que a tua saúde está e o que você precisa mudar com mais urgência para viver melhor, vá no icaro.med.br/questionário. Tá? Lá eu explico como você vai usar o questionário, como seu melhor amigo a cada semana, só 5 minutinhos a cada semana. E aí você vai ver o que você precisa mudar com mais urgência para viver melhor. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até mais.